Meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 30 com o tema Higiene Pessoal e Alimentar. Bom, o que seria higiene, pessoal? Higiene é uma palavrinha que a gente usa que significa um conjunto de medidas e conhecimentos recorrentes na promoção e manutenção da saúde. Então, é tudo que a gente usa de medida e de conhecimento que a gente tem para poder manter o nosso corpo em saúde, tá? A palavra higiene, ela sempre esteve muito relacionada à higiene pessoal, né? Ou seja, a higiene do indivíduo. Então, quando a gente fala de higiene, o que vem na nossa cabeça? A higiene do corpo, que é com banho, a higiene dos dentes, né, com a escovação, a higiene de lavar as mãos quando vai ao banheiro, a higiene quando a gente troca de roupa, coloca uma roupa limpa, lavar os cabelos para não pegar piolho. Então, quando a gente fala de higiene, a gente lembra da nossa higiene, né? Mas a palavra é muito além. A saúde, ela vai muito além do fato de não estar doente, né? Então, não é só quando a gente está doente que a gente fala em saúde. A gente também fala em saúde quando a gente está bem fisicamente, quando a gente está bem mentalmente, ou seja, a nossa cabeça está tranquila, a gente não está ansioso. Também a gente fala bem socialmente, então, ou seja, a saúde de todos, da população, né? Então, a definição de higiene, ela vai muito mais além do que a nossa higiene, tá? Quais são os tipos de higiene? Bom, a gente tem vários tipos, mas hoje a gente vai falar das principais, que é pessoal e alimentar. Mas nós temos a higiene pessoal, que é a nossa higiene, a mental, que é para deixar a nossa cabeça boa, a higiene corporal, né, que é a higiene do corpo, só do corpo. Nós temos a higiene coletiva, que é pensando em todo mundo. Então, por exemplo, nas pessoas que moram naquela residência, então a higiene daquelas pessoas, a higiene coletiva, e a higiene alimentar, que é a higiene dos alimentos. Vamos falar um pouquinho da higiene pessoal. Então, a higiene pessoal são medidas de cuidados para promover a nossa saúde, a saúde do indivíduo, tá? A higiene pessoal, ela envolve outros tipos de higiene. Então, envolve a higiene do corpo, a higiene da boca, né? A higiene mental, certo? Os cuidados com a higiene pessoal são essenciais para a manutenção da nossa saúde, né? Para a gente não ficar doente. E ela deve ser feita regularmente. Então, quais são alguns exemplos de higiene pessoal? Tomar banho diariamente, lavar as mãos, né? Lavar as mãos durante o dia. Então, a gente tem lavar as mãos antes e depois de ir ao banheiro, antes e depois de comer, toda vez que a gente toca em alguma coisa suja, né? Toda vez que a gente sai para algum lugar e retorna, a gente tem que lavar as mãos. Ainda mais agora no tempo da pandemia do coronavírus, lavar as mãos é uma coisa muito importante, né? Se não der para lavar as mãos, a gente tem o álcool gel que dá pra gente passar nas mãos para poder limpar, né? Então, o vírus, ele fica na nossa mão, né? E aí a gente acaba levando o vírus pro nosso corpo porque a gente coça o olho, a gente coça o nariz, a gente coça a boca e aí o vírus entra dentro do nosso corpo. Então, a lavagem de mãos ultimamente tem sido muito importante. A gente está limpando a mão muito mais do que antigamente. Também a limpeza do rosto, né? Lavar o rosto quando acorda, quando se suja, lavar os cabelos, né?
Tem gente que gosta de lavar todo dia, mas não é necessário lavar todos os dias. Pode lavar um dia sim, um dia não. O importante é que o cabelo esteja limpo. A escovação de dentes, né? Então a gente tem aí as principais refeições, café da manhã, almoço e janta. Então o certo é escovar 3 vezes para mais, né? Então a gente tem aí também o café da tarde, né? Que a gente pode estar escovando o dente quando acorda, né? Antes de dormir. A passagem de fio dental para tirar sujeirinhas do meio por conta da cárie. E o enxágue bucal, né? Então, existem aquelas soluções que a gente pode fazer bochecho para deixar ainda a boca mais limpinha. Troca de roupa, né, gente? Então, a gente não usa a mesma roupa a semana inteira. A gente troca, né? É lógico que não é só colocar a roupa, usar um tempinho, 1 hora e depois já descartar a roupa. Porque a gente também tem que pensar na água do planeta, né? Lavar a roupa exige aí um gasto de água, de sabão, então não é assim. A gente tem que avaliar para ver se a roupa tá suja ou se dá para colocar ela mais uma vez, né? Porém, se a gente vai tomar um banho, né? O ideal é que após o banho a gente coloque roupas limpas, né? Com exceção do nosso pijama, que a gente não sai de casa, a gente usa só para dormir, então não tem problema usar o pijaminha mais que uma vez. A gente toma banho e coloca o pijaminha. As unhas também devem ser cortadas e limpas, né? É bonito pintar a unha, principalmente para as mocinhas, mas a unha não pode estar tão grande, né, gente? Porque ela acumula sujeira debaixo dela. E aí essa sujeira, ela não sai na lavagem de mãos. Ela fica lá, na unha. E aí ela pode virar alimentos para os bichinhos, para os micro-organismos, né? Então não é bom a gente também ter a unha tão grande. Dá para deixar a unha menor e dá para deixar a unha bonita sem ser tão grande. Bom, e a higiene alimentar? A higiene alimentar são cuidados com a higiene dos alimentos, né? Essa higiene, ela é muito importante para controlar a contaminação dos alimentos, evitando então a formação de bactérias e problemas de intoxicação alimentar, né? Então, tenho certeza que alguma vez ou vocês já tiveram ou vocês já viram alguém ter algum problema de diarreia, de vômito, né? E fala que é porque comeu alguma coisa que não fez bem, tá? Então, tudo isso depende da higiene do alimento, né? A mamãe de vocês já deve ter falado para vocês, olha, cuidado com o que come fora. Por quê? Porque dentro de casa, a mamãe lava, né? As coisas com cuidado, faz a higiene, tudo certinho. Quando a gente vai comer na rua, a gente não sabe como é que a pessoa preparou esse alimento, se ela teve o cuidado de higienizar. Então, a gente não sabe a procedência. Então, é muito importante que a gente tome cuidado com o que a gente coma fora. Principalmente na rua, nessas barraquinhas, na praia. Por quê? Porque nos restaurantes, eles costumam ter uma supervisão da vigilância sanitária, ou seja, um órgão específico do governo vai lá e fiscaliza esse restaurante. Então, pode acontecer? Pode acontecer de não higienizar direito, mas o restaurante, ele é um local, teoricamente, preparado para isso. Então, as pessoas recebem curso de como higienizar o alimento, né? E isso é fiscalizado para ver se estão fazendo tudo certinho. Então, em restaurante não tem problema da gente comer, né? Agora, essas comidas de fora, né? Cachorro quente da barraquinha, as coisas da praia, isso daí já são mais fáceis de serem contaminados, tá? São geralmente causas de contaminação dos alimentos a falta de higiene, a exposição ao ar livre. Então, assim, aquelas comidas de praia, né? O que acontece com as comidas de praia? Elas ficam lá, aquele calor muito grande, elas ficam naquela barraquinha. Por mais cuidados que se tome cobrindo aquele alimento, né? O sol é muito grande, o calor é muito grande, elas podem estragar mais fácil,
né? Às vezes não tem geladeira suficiente, não dá para levar uma geladeira para praia. E aí coloca-se no gelo, na caixinha de isopor, mas às vezes o gelo derrete e aí esse alimento acaba estragando, tá? A contaminação de alimentos e produtos alimentícios, elas podem ocorrer por diversos fatores. A gente tem alguns exemplos. Por micro-organismos, que é bactéria, fungo, né? Por agentes químicos, então a gente pode ter contaminação aí por alguma substância química, por metais pesados. Então vamos supor que aquele solo esteja contaminado por chumbo, por mercúrio, e aí eu planto, por exemplo, batata naquele solo. A batata eu colho e aí eu vendo essa batata. Aí a pessoa que compra essa batata, ingere essa batata, ela vai estar ingerindo o metal pesado que estava no solo onde essa batata cresceu. Por infestação parasitária, então a gente tem alguns parasitas, a lombriga, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? E pesticidas, que na verdade a gente usa muita substância química para lidar com as pragas na plantação. Só que algumas substâncias químicas podem ser nocivas. E aí estão no alimento, a gente come e às vezes a gente passa mal pelo excesso de pesticida, excesso de veneno contra a praga. Bom, aqui a Pro trouxe algumas doenças que podem ser transmitidas por alimento e por água contaminada. Então, a boa qualidade dos alimentos é uma condição essencial para a promoção e manutenção da saúde, tá? Procedimentos incorretos, quando a gente não lava direito o alimento, pode causar essas doenças que são transmitidas por alimento e água contaminada. É importante a gente manter a conservação dos alimentos, ou seja, abriu, a gente tem que prestar atenção na validade, tem que ver aonde ela pode ser guardada, se ela fica na geladeira, se ela fica fora da geladeira, né, para que não ocorra a transmissão de doenças que possam comprometer o nosso organismo. Então, vamos ver as doenças que podem ser ocasionadas por alimento ou água contaminada. A dengue, né? A dengue, ela fica em água parada, então a dengue não tá nos alimentos, tá, gente? Mas a dengue está na água parada, então é uma doença causada por água contaminada. A leptospirose, que é o rato, né? O rato faz xixi, ele urina na água e às vezes se a gente toma banho nessa água ou a gente ingere essa água, a gente pode ficar doente. O rotavírus, que é uma diarreia infecciosa, esse a gente pode adquirir através de alimentos contaminados com esse tipo de vírus. A hepatite A e a hepatite E também a gente pode adquirir através de alimentos e água contaminada. A barriga d'água, que é a esquistossomose, que é a doença do caramujo, também a gente pega através da água contaminada. Febre amarela, que também gosta de água parada, então a gente pode pegar através da água contaminada. Inflamação de ouvido, cólera, que é diarreia, também uma doença muito grave, que pega em alimentos mal lavados. Giardia, que é uma infecção também que atinge o intestino, também por alimentos mal lavados. Botulismo, que é uma intoxicação muito grave. O botulismo a gente pega através de alimentos mal conservados dentro da lata, dentro do vidro. Eles gostam principalmente de ficar no palmito, né? Então a gente tem que tomar cuidado, saber como é que a gente compra esse alimento, qual é a procedência, né? Porque eles gostam de ficar ali naquela aguinha, né? Que fica a ervilha, o milho da lata, o palmito, né? Eles gostam, esse tipo de micro-organismo gosta de ficar ali nessa aguinha da conserva, tá? E a intoxicação alimentar geral, né, gente? Às vezes a gente vai no médico e a gente não sabe o que fez mal, e aí o médico fala, é uma intoxicação alimentar, porque você tá com náusea, tá com vômito, mas
provavelmente deve ser de alguma coisa que você comeu contaminado. Mas não necessariamente a gente sabe o bichinho que é, o micro-organismo que é. Então, só fala que é uma intoxicação alimentar. Bom, agora que vocês já tiveram essa aula, vocês façam a tarefa de casa do exercício 1 ao 3 dos exercícios adicionais, tá? Da apostila 8 e me entreguem aí até o dia 6. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.